Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui no cursinho preparatório para o Enem e para o PAS da UEMAS, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Então você pegue seu papel, pegue sua caneta, seu caderno e vamos para a nossa aula. Não esquecendo que o link do material está aqui na descrição deste vídeo. Vamos embora! Nossa primeira questão fala de descolonização da África e da Ásia. Um tema bem importante, até nos dias atuais, de percebermos algumas nuances, alguns problemas que vêm acontecendo dentro dessa região, tanto da África como também da Ásia. E é importante lembrar que essa descolonização, ela, claro, é fruto de outro processo contrário, da colonização do século XIX. Entre os países europeus, a qual eles dividiram uma conferência chamada de Conferência de Berlim, na Alemanha, esses países. Olha, você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa outra, eu vou ficar ali, eu vou ficar na Ásia, na China, e assim por diante. E essa colonização lá no século XIX, tanto do continente africano como asiático, trouxe transtornos, principalmente para o continente africano, que até hoje ainda as suas feridas não foram saradas, não foram fechadas desse processo. Do primeiro processo, no século XVI, do século XIX, depois de 3 séculos, continuou ainda essa questão de você, então, chegar no território, invadir o território e tentar retirar suas matérias-primas, suas riquezas. Então, a descolonização era o fator contrário, que é exatamente vai acontecer a partir de alguns elementos de que era necessário que esses países se retirassem desses territórios, então desse autonomia e independência para essas regiões. Vamos lá para as questões. Então, o EMA 2009, a respeito do processo de descolonização afroasiático, considera as seguintes afirmações. 1. Entre as décadas de 1950 e 1960, vários países africanos e asiáticos conseguiram sua independência, reflexo do enfraquecimento das metrópoles europeias após a Segunda Grande Guerra. Bom, a Segunda Grande Guerra ela vai ter, claro, uma influência considerável dentro desse processo de descolonização, até porque ela enfraquece esses países mesmo, eles não têm, claro, o fôlego necessário para manter aquilo que eles mantinham, a estrutura que eles mantinham de opressão, de cerceamento de liberdades dentro dessas regiões, mas aí vamos pensar um pouquinho mais. No ponto 2. Estados Unidos e União Soviética, interessados em ampliar suas áreas de influência, assumiram posições favoráveis à descolonização. Bom, alguém vai dizer, professor, como é que pode aí Estados Unidos e a União Soviética estarem juntos, quererem, tiverem ideais juntos? Bom, em algum momento isso vai ter de forma bem provisória, mas aqui é importante perceber que não. Vamos lá. 3. Na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, os representantes dos 29 países participantes defenderam o direito de cada nação a optar pela aliança com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Já é uma questão que é divergente. Aí nós temos que lembrar também de um outro evento, que é uma Guerra Fria entre essas duas potências militares e econômicas também. Vamos para frente. 4. As colônias portuguesas da África foram as primeiras a se tornarem independentes, pois a ditadura salazarista foi derrubada pela Revolução dos Cravos logo após a Segunda Guerra Mundial. 5. As lideranças das nações recém-independentes encontraram barreiras para se organizar politicamente, porque não levaram em conta a diversidade das sociedades locais. Então, olha só, gente, nós temos duas alternativas que vão tratar dessas questões. Então, vamos logo passar de baixo para cima. 5. As lideranças das nações recém-independentes encontraram barreiras para se organizar politicamente, porque não levaram em conta a diversidade das sociedades locais. Está correto, gente, essa proposição. De fato, isso ocorreu, porque a colonização ela trouxe exatamente o embate dessas lideranças locais. Então, ela destruturou tudo isso. E aí, quando houve a descolonização, essas lideranças estavam divididas. Então, isso era um ponto nesse sentido. Então, gente, se eu tenho o item 5 como correto, eu já posso fazer a eliminação de algumas alternativas. Então, eu posso eliminar, por exemplo, a e posso também eliminar a B, que não contém essa proposição 5 aqui enquanto correta. Então, vai me seguir a letra C, D e E. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para nós entendermos aqui o ponto 2. No 1,
fala sobre que os países africanos e asiáticos conseguiram a sua independência, né, com o enfraquecimento da guerra, e isso aí a gente já pontuou também que está correto. Então, esses países, eles enfraquecidos, para a Segunda Guerra Mundial, não tinham força para manter, então, eles, de fato, não tinham condições de manter o processo de colonização. Então, está correto. E aí, Estados Unidos e União Soviética, interessados em ampliar suas áreas de influência, assumiram posições favoráveis à descolonização. Também, gente, eu falei ainda há pouco, só como é que eles dois podem. Porque, claro, gente, não é que eles estavam juntos, mas eles tinham interesses em que essa região toda fosse descolonizada para que eles pudessem ter uma área de influência maior. Então, claro que a resposta certa é a letra E. Questão alternativa, proposição 1, 2 e 5 estão corretas. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Escravidão no Brasil, EMA 2013, gente. O texto 1 fala: valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. O texto 2: para Isabel, a heroína que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina. Esses são pequenos textos muito interessantes e de visões diferentes sobre o processo de escravização aqui no Brasil. Um ponto-chave de entendimento do primeiro texto e do segundo texto é entender que, de fato, essa colonização e esse processo de escravização, que andaram sempre juntos, passaram pelo período, né, imperial também, primeiro e segundo reinado, ou seja, só foram desembocar lá já nas vésperas de uma república nascente no Brasil. Ou seja, o primeiro texto que fala de Zumbi, do grito, fala da resistência dos africanos que vieram para cá, que vieram de África para cá e que foram escravizados. Ou seja, denota exatamente que a escravização no país, ela sempre teve, né, o contrário, ou seja, sempre teve a resistência, seja ela pelo próprio suicídio, pela fuga, pelas batalhas, pelas lutas, mas houveram-se resistência contra esse processo de escravização, né, por parte dos negros trazidos de África para cá. O segundo texto já denota que haveria uma heroína, aquela que assinou a Lei Áurea, né, a Princesa Isabel, e dado liberdade aos negros aqui no Brasil. Mas isso já estava acontecendo. E outra questão muito importante ser lembrada é que o contexto econômico não permitia mais a continuidade desse processo horrendo que o Brasil enfrentou por muito tempo, né, e que até hoje você tem suas marcas, né, dentro da população e da sociedade de uma forma geral. Então, esse simples assinar não tornava, né, de fato, heroína. Mas vamos para o restante da questão, muito interessante. Os versos dos textos 1 e 2 são fragmentos de letras de samba, elaborados num contexto de comemoração do centenário da abolição da escravidão no Brasil. Esses versos abordam a questão de maneira distinta. Ao compará-los, se diferenciam quanto à letra A, escolha do protagonista da abolição; letra B, a importância dada à Lei Áurea, assinada em 1888. Letra C, perspectiva de uma história personificada em grandes heróis. Letra D, forma de abordagem do racismo disseminado após a abolição. E a letra E, receptividade da abolição rejeitada por uma parcela da população. Depois que eu fiz a explicação, fica até mais fácil, né, responder essa questão, porque, como falei, o primeiro e o segundo texto dá formas diferentes em relação à escravidão. E dá também protagonismos diferentes, né? Um trata de Zumbi, outro trata da princesa Isabel, da regente, então, no poder naquele momento. Então é importante perceber isso. Zumbi é exatamente o marco da resistência, né? Palmares, né? O lugar de refúgio, o lugar de fuga da maior parte dos negros que então eram escravizados. Que a princesa Isabel mostrava exatamente o poder central, sendo então ali compadecido, né, com o problema da escravidão no Brasil, então eu vou e assino uma lei. Então, a resposta certa para essa questão, gente, é a letra A escolha do protagonista da abolição. Então, é importante perceber, né, que os versos desses sambas, né, eles trazem exatamente protagonistas diferentes. Zumbi de um lado e a princesa Isabel do outro. E aí temos que lembrar também que são histórias diferentes, né? E aí a ideia também daquele que constrói a narrativa histórica. Se dou, de fato, vazão para aqueles que estão
lá esquecidos no tempo, na própria sociedade, que no caso Zumbi, ou se eu dou o protagonismo de fato para alguém que está no poder, que está de fato, né, no domínio, né, da sociedade, do domínio das relações sociais que existem naquele momento. Então é uma questão muito interessante, muito bem feita, né, e que sempre ela tem, o vestibular da UEMA sempre traz essas questões, né, que vão sempre trazer um ponto de interrogação de que história nós estamos falando. Vamos para a próxima. Século XX, Enem 2018. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou um modo de definir toda a realização humana a uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. É bem interessante esse texto dessa questão aqui do Enem 2018, porque traz alguns elementos do ter, ser, do parecer. Bom, gente, nós temos que logo sinalizar que está se tratando do capitalismo, está se tratando desse modus, né, do capitalismo, desse modo de vida do capitalismo, que mostra de fato que você é separado por coisas, né, que você é separado por aquilo que você tem, por aquilo que parece ser, ou por aquilo que você tem. Ou seja, o ser já não importa tanto, importa é o ter, é o parecer. E isso molda, de fato, a vida social das pessoas. Então, eu consumo, eu tenho, eu apresento às outras pessoas, então eu me diferencio delas. Então, isso, de fato, no século XX fica muito mais, né, visível do ponto de vista, né, até mesmo das próprias relações sociais que vão existir naquele momento. Mas vamos para o restante da questão. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é, letra A valorização dos conhecimentos acumulados. A letra B, a exposição dos meios de comunicação. A C, aprofundamento da vivência espiritual. Letra D, fortalecimento das relações interpessoais. E letra E, reconhecimento da esfera artística. Bom, aí, professor, mas essas alternativas não têm a ver muito, né, com essa questão do capitalismo. Mas aí nós temos uma outra faceta do capitalismo, que é exatamente o próprio conhecimento. Deter o conhecimento é tão importante quanto você deter o capital. Por quê? Porque a partir do conhecimento você também detém o poder de uma forma mais geral. E aí você tem, claro, a utilização da própria ciência, a utilização do próprio discurso político, a utilização de você fazer com que o diálogo, a relação que você tem com as pessoas, ela seja mediada também pelo próprio poder. Então, é importante essa questão porque ela perpassa, e aí ela está tratando do século XX, né, perpassa pela questão econômica, mas é entender que essa questão econômica perpassa também por uma vida política, por uma vida cultural, por uma vida social. Então, para que eu mantenha essa condição sine qua non em relação à economia, eu preciso também da política e preciso também, claro, da cultural, para que eu possa manter essas pessoas, de uma certa maneira, de fato, alinhadas ao discurso, e ao discurso, claro, do sistema vigente, que é o sistema capitalista. Você vai ter o cinema sendo utilizado, o teatro sendo utilizado, né? Os Estados Unidos faz muito isso, ao utilizar, por exemplo, o cinema para propagar os seus próprios heróis, mas também para propagar, né, o consumismo também. Assim como o próprio discurso político também é utilizado nesse sentido. Então, gente, a resposta certa aqui é a letra B, exposição nos meios de comunicação. Então, como é que eu vou chegar a essas pessoas? Pelos meios de comunicação. Por isso que eu falei, o cinema, e aí você tem a propaganda, as pessoas vão parar na frente da televisão para assistir, aí você tem no rádio, você tem em vários momentos a propagação dessas ideias. Ideias que vão, de fato, mostrar para a pessoa que ela precisa ter, ou para precisa parecer. Então, é um elemento chave. Até hoje, claro, gente, nós temos ainda os meios de comunicação sendo utilizados para dizer que o seu cabelo não está bom, que a sua roupa não está legal, que você precisa consumir mais, que você precisa comparecer a determinado evento cultural, para você, de fato, mostrar que tem, ou que aparecer que tem. Beleza? Então, vamos para frente, gente. Questão aqui da UEMA 2021. Primeira República Brasileira.
E é interessante, gente, quando a gente trata da Primeira República Brasileira, a gente tem que voltar, claro, aquilo que eu já até falei em outros momentos, sobre o final do Segundo Reinado, né? De como é que esse Segundo Reinado, ele, de fato, ele desmorona e ele chega a essa república. Porque essa república ela não nasceu pelo movimento, né? Porque os movimentos que outrora existiram, né, que queriam a retirada de uma monarquia para uma república, não foram bem sucedidos, né? E esse movimento agora, como é que ele acontece, né? Ele acontece também na força popular, né? As pessoas participaram desse processo ou elas realmente ficaram atônitas e não sabiam nem o que estava se passando no momento lá em 1889, quando você então instituiu uma república no Brasil. E aí 2 pontos são essenciais de entender. Primeiro, quem está no poder da sociedade, da elite da sociedade brasileira naquele momento, que vai começar, claro, a pressionar o Estado brasileiro, o monarca ainda naquele momento, né, a ter melhores condições e privilégios para si. Segundo, você tem um exército que politicamente se fortalece após a Guerra do Paraguai. Então, são 2 fatores importantes. A questão da escravidão também no Brasil é um outro ponto que vai chamar, claro, a atenção nesse sentido como fator predominante. Então, você tem as oligarquias cafeeiras e o exército. Bom, não poderia se ter, nesse primeiro momento, a tentativa de um nascimento de uma república já com um governo, um presidente civil. Optou-se, então, pelos militares. E aí os militares que tomariam o poder e depois passariam para o poder civil. E essa foi a tônica, essa foi a dinâmica. As outras pessoas, a população de uma forma geral, nem sabia o que estava acontecendo. Então a República Brasileira nasce, gente, a partir, claro, das elites brasileiras, juntamente com o Exército. Vamos para a questão. Sabeis quem traz as pragas à terra, cativeiros injustos? Quem trouxe ao Maranhão a praga dos holandeses? Quem trouxe a praga das bexigas? Quem trouxe a fome e a esterilidade? Estes cativeiros. Todo homem que deve servir sua liberdade alheia e podendo a restituir, não restitui, exceto que se condena. Todos ou quase todos os homens do Maranhão devem serviços e liberdades alheias. E podendo restituir, não restitui. Logo, quase todos se condenam. Então aqui trata desse período e aí trata do nosso cenário, gente, do Maranhão. Vamos continuar a questão. Este é o sermão do Padre Antônio Vieira, 1608 a 1697, e faz uma crítica à escravização dos indígenas e expõe a grande demanda por essa mão de obra no estado colonial do Maranhão, até meados do século XVIII. A assertiva que explica o cativeiro dos indígenas no Maranhão colonial é a seguinte. Letra A. As guerras contra os indígenas eram a única forma de abastecimento de mão de obra escrava para as atividades produtivas. A letra B. A escravização dos indígenas só poderia ocorrer em áreas onde houvesse uma profunda pobreza dos moradores. A letra C. A escravização indígena foi uma prática sistemática dos colonos, gerou uma disputa entre esses e os missionários pelo controle dessa mão de obra. A letra D. A mão de obra indígena era utilizada nos serviços domésticos e substituiu os africanos escravizados que trabalhavam na lavoura. E a letra E. A escravidão indígena foi estimulada pela coroa portuguesa para evitar o extermínio dos nativos pelos colonos. Então, aqui é uma questão que era da sede do período colonial, né, do Maranhão, que trata exatamente sobre a utilização ou não da mão de obra indígena. Vamos, então, para a alternativa. Letra C. A escravidão indígena foi uma prática sistemática dos colonos e gerou uma disputa entre esses e os missionários pelo controle dessa mão de obra. Claro, gente, que assim como aconteceu no Brasil, né, desse processo de colonização, isso reverbera depois, claro, no processo de república mais para frente, né, os indígenas sempre foram ali aquela disputa entre quem estava na terra, ou seja, os colonos que então vieram para a colonização, contra aos missionários, aos religiosos que sempre combatiam. Então, isso aconteceu a nível nacional e também acontece aqui no Maranhão. Então, o Maranhão sempre é também um palco, né, diferente por conta de alguns aspectos, mas essa questão da escravização indígena, ela vai, de fato, ser essa disputa, né, entre missionários pelo controle dessa mão de obra. E aí é interessante dizer que os missionários, eles continuam, claro, dentro desse processo de mão de obra, de utilização de mão de obra indígena, né, faziam os afazeres domésticos, né, e que, claro, eles não tinham a escravização, né, dos negros no seu
controle, no seu domínio, mas eles precisavam. Então, eles queriam que eles continuassem trabalhando para eles, porque entendiam que eles eram, né, almas de crianças e que poderiam catequizá-los. Em contrapartida, os colonos também queriam utilizar, porque seria algo que estaria ali, ele não precisaria comprar, né, aqueles que vieram de África para serem escravizados aqui. Beleza? Então, nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de acessar o material que está no link da descrição desse vídeo. Continue o seu foco, estude, né, para alcançar os seus objetivos. Então, até mais, até a próxima aula.